Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, né? Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer aos amados irmãos, aos obreiros que estiveram aqui trabalhando, né, com a mão no arado no momento da minha ausência, a ausência do pastor Paulo. O pastor Paulo, quarta-feira, já estará conosco. Em nome de Jesus, ele está assistindo a gente. Paz, pastor. Glória a Deus. A paz a todos que estão nos assistindo também. E sou grata a Deus pela vida de vocês, irmão Celso, a Tati, o Nilo, a Lu, a Graça, todos que estiveram aqui, minha mãe, né, que estiveram aqui, o senhor Elias, na ausência dos pastores. Eu tenho certeza que fizeram um trabalho com excelência, né? Para nossa Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 41, uma palavra bem conhecida. Deus já testificou essa palavra. Aleluia. Através do nosso irmão Celso, como Deus é maravilhoso, irmãos. Essa palavra veio arder no meu coração alguns dias. Eu falei, Senhor, é hoje que eu vou ministrar isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41. Glória a Deus. Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Oh, Deus de poder. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o indo há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, aleluia. Só esses olhos, irmãos. Vamos fazer uma oração em prol dessa palavra em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso e poderoso, Senhor. Neste momento, Deus, eu oro a Ti, clamo a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor amado, é a nossa espada, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, é o instrumento, Pai, de nossa defesa acerca do adversário da nossa alma. Senhor, eu clamo a Ti neste momento que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito nessa noite, Pai. Importa que eu diminua e o Senhor cresça, Deus, e o Seu nome seja glorificado. O Senhor revela no Senhor a Tua vontade, o Teu querer. Revela no Senhor a Tua palavra, Senhor, o que está oculto e escondido, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti nessa noite, Pai, e que a Tua palavra vá e surja efeito, Senhor. Que a Tua palavra vá, Senhor, e manifesta-te, Senhor, naquilo que dá prazo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu sou apaixonada pela história do profeta Elias, porque ele foi um homem extremamente obediente a Deus, temente a Deus, mas não significa, amados irmãos, que ele não tenha passado por algumas dificuldades, assim como nós passamos. Todos nós, a maioria de nós, sabemos que o profeta Elias, ele passou por um período em que ele se esconde dentro de uma caverna, após ter vivido coisas extraordinárias diante de Deus e através do que Deus fazia na vida dele. Após ter vencido muitas batalhas, muitas guerras, vivenciado a autoridade que Deus tinha sobre a vida dele, irmãos,
Ele também teve um momento de fraqueza. Ele também teve um momento, aleluia, em que ele quis se esconder, em que ele quis parar o ministério. Ele também teve um momento em que ele quis largar tudo. Mas mesmo neste momento, irmãos, a Bíblia nos diz que Deus estava lá. Mesmo neste momento de desistência, de querer largar tudo, a Bíblia nos relata que Deus chegou primeiro, aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso nessa noite, irmãos? É porque Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus começa, Ele termina. Então nessa noite, aleluia, nós vamos agir, nós vamos cultuar, nós vamos crer nessa palavra por meio da fé. Assim como Elias creu por meio da fé, aleluia. Que nessa noite, eu não sei em que período você está, eu não sei se você está dentro da caverna, eu não sei se você já está saindo da caverna, aleluia. Eu não sei em que período você está, mas Deus sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele sonda o teu coração neste momento. E o Senhor diz essa noite que Ele vai completar todas as coisas, Ele vai encerrar todas as coisas. A sua vida não vai terminar assim, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele está irado contra o pecado do povo. Principalmente, em especial, neste capítulo que nós lemos, na história de Elias. E uma forma de Deus fazer com que o povo largasse, irmãos, o Deus Baal, uma forma que Deus viu de fazer com que o povo parasse com aquela idolatria pagã,
e levar, irmãos, para um tempo de desistência, para um plano de desistência e falar: não vou orar mais, porque parece que não está adiantando, não vou buscar mais, porque parece que não está resolvendo nada. Mas nós vamos compreender, irmãos, que um profeta diante de 450 profetas do adversário, 450 homens que profetizavam um Deus pagão, nós vamos compreender, irmãos, que a fé é maior do que a quantidade que se levanta contra a tua história. Nós vamos compreender que a fé é muito além, ela transcende a vida, ela transcende a dificuldade, ela transcende a circunstância adversa, ela transcende os carros que estão sendo aparelhados para nos destruir, para destruir a igreja. Ela transcende, irmãos, uma arma biológica, ela transcende uma epidemia, ela transcende uma situação atual de miséria, ela transcende uma situação atual de dificuldade financeira. Nessa noite seja correrias, use a tua fé, aleluia, porque o sinal virá na tua direção, aleluia. O nosso irmão Celso, ele falou aqui, usado por Deus, acerca de você olhar para a porta larga, maior que está aberta, ou olhar para a fresta. Às vezes nós estamos esperando, irmãos, que a vitória venha daquilo que é grande aos nossos olhos, daquilo que é grande ao nosso parecer. Mas nós vamos compreender, irmãos, que Deus trabalha nas mínimas coisas, em pequenos sinais, em pequenos detalhes, que nós temos que estar atentos, aleluia. Lembra que Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a este monte, ande de um lado para o outro, aleluias, o monte vai te obedecer, o monte te ouvirá, aleluias, e conforme a tua fé vai suceder aquilo que está dentro do teu coração. Conforme a tua fé, o Senhor, ele pode mover e ele pode agir, aleluias. É pela fé nessa noite. Às vezes vai vir, irmãos, por pequenos sinais, por coisas pequenas. Tira o foco daquilo que é grande e começa a focar naquilo que é pequenininho, aleluias. Porque a fé, irmãos, ela tem que estar depositada em Deus, tem que estar depositada em Jesus Cristo, aleluia. A fé não precisa ser grande, a fé não precisa, irmãos, ser gigante, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas se você depositar ela no lugar certo, grandes coisas o Senhor fará na tua vida, grandes coisas virão na tua direção, aleluia. Não fraqueje diante da angústia e da dificuldade. Salomão, ele diz assim, aleluias, que Salomão não, perdoe, Davi, ele diz assim: ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, aleluias. Diante da angústia, irmãos, se eu retroceder, a minha fé se torna fraca. Mas essa noite o Senhor quer me ensinar, quer te ensinar, e Ele quer te fortalecer, aleluia. Se tão somente você crer nessa palavra. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele tem um desafio diante dele. Lutar contra 450 homens que acreditavam no Deus pagão, e ninguém conseguia mudar a cabeça dessas pessoas. Eles estavam totalmente manipulados, irmãos. Eles estavam totalmente cegos, totalmente, irmãos, entregues à cegueira espiritual. E mesmo Deus cegando o céu, fechando os céus, aqueles homens não se convertiam. Então Elias propôs um desafio, aleluia. Eu costumo chamar problema de desafio. Eu costumo, aleluia, olhar para o meu problema e desafiá-lo. É isso que Jesus nos ensina nessa noite.
Ser forte e corajoso, ser valente, diz o Senhor, porque eu estou contigo. É nessa área que você vai ser excelente. É nessa área que você vai desenvolver um caráter forte. É nessa área que eu vou manifestar a minha glória. É nessa área que eu vou manifestar o meu poder. É nessa área que você vai enxergar um pequeno sinal. Aleluia. Porque às vezes a gente espera de Deus uma chuva pesada. Às vezes a gente espera de Deus um trovejado, uma chuva abundante. Mas Ele não vai vir com a chuva abundante, irmãos de cara. Ele não vai vir com a chuva pesada de cara. Primeiro Ele vai desenvolver dentro de você o mistério da fé. Aleluias. Mistério da fé. Porque, irmãos, qual é a vitória que nos faz vencer o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence a enfermidade. Essa é a vitória que vence a miséria. Essa é a vitória que vence a dificuldade financeira. Essa é a vitória que vence, aleluia, os conflitos relacionais. Essa é a vitória que vence o vício. Essa é a vitória que vence a epidemia. Essa é a vitória que vence o Covid. Essa é a vitória que vence, aleluia, o problema sentimental, emocional, psicológico, espiritual que você esteja passando. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Elias está diante de 450 homens, ele sendo um profeta de Deus. E ele olha para Acabe e diz assim: Acabe, sobe e come, porque eu estou ouvindo barulho de chuva. Aleluias. Irmãos, não tinha barulho de chuva. Não tinha. Não tinha nem sequer uma nuvem no céu. O céu estava limpo. Onde Elias está ouvindo, irmãos, barulho de chuva? Dentro do teu espírito, aleluia. Dentro dele, irmãos, é dentro do teu espírito que Deus já estava produzindo aquele barulho de chuva. Era pela fé, irmãos, que ele estava crendo, aleluia, que Deus iria restaurar Israel. Deus ia restaurar o seu povo, ia trazer prosperidade, nova vegetação, nova colheita, nova plantação, novidade de vida é produzida através da fé. Eu não estou vendo uma nuvem no céu, mas dentro do meu espírito eu estou escutando barulho de chuva. Aleluia. Depois, irmãos, aleluias, dele ter restaurado o altar de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que ele mata aqueles profetas ao fio da espada, pega 12 pedras que representam a tribo de Israel, prepara o altar ao Senhor, aleluias, prepara o animal, verte o sangue do animal, aleluias, faz um rego em volta do altar. E engraçado, irmãos, que a Bíblia diz que ele pega 3 campos
Sabe o que quer dizer essa palavra, irmãos? Quando o meu coração intenta fazer algo que agrada a Deus, antes que o céu se abra, aleluia, antes que a chuva abundante desça sobre a tua vida, Deus providencia todas as coisas. É Ele quem providencia a água do rego. É Ele quem providenciou a própria restauração daquele altar, aleluia, para que o inimigo fosse envergonhado, para que o inimigo fosse derrotado. Eles estavam ali desde o meio-dia, clamando o Deus de Baal, e Baal não respondia. Eles estavam ali, irmãos, lacerando seus corpos, vertendo o seu próprio sangue, mas não é isso que Deus queria, aleluia. Deus queria um coração sincero, contrito e quebrantado, alguém com intento no coração de restaurar a vida, de colocar a vida no altar, de colocar a vida em ordem, de colocar a casa em ordem. Intenta no teu coração nessa noite restaurar o teu altar, colocar a tua casa em ordem, e a providência virá sobre a tua mão, aleluia. Não tinha onde pegar água, mas a água apareceu. Primeiro para Deus, aleluia. Primeiro eu conserto o altar, primeiro eu restauro o altar, primeiro eu tenho intento, uma intenção no meu coração, aquele órgão, aleluia, o meu coração, aquilo que faz com que o Senhor olhe para dentro de mim e sonda e esquadrinha o meu coração, o meu pensamento, quando eu tenho um intento, aleluia. Ele vai providenciar aquilo que vai produzir glória para Ele, aleluia. Entenda isso, igreja. Primeiro para Deus, aleluia. Ele quer desenvolver em você um caráter forte, por meio da fé. Note que quando Ele restaura o altar e Deus desce fogo e consome o altar, e Ele despoja aqueles profetas do adversário. Note, irmãos, que quando nós entramos na posição, quando o nosso coração começa a se alinhar ao trono da graça, note, irmãos, quando eu começo a olhar para o altar, quando eu começo a contemplar a santidade de Deus, quando eu começo a contemplar dentro do meu coração a necessidade de estar, aleluia, alinhado com Deus, de estar agradando a Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, as coisas que não aconteciam, as coisas que não existiam, passam a existir, aleluia, sem muito sacrifício, irmãos, sem muito sacrifício, aleluia, porque o Senhor, Ele diz, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Então, quando eu entro na obediência, eu não só vivo o sobrenatural de Deus, como o meu adversário, não importa a quantidade, aleluia, todos eles são destruídos e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. O intento de Elias produziu esse sinal de Deus. Aí Deus desce fogo, e alguns dos que estavam ali reconhecem o poder de Deus e começam a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias olha e fala: Senhor, mostra-te, revela-te, aleluia, manifesta-te em nosso meio, para que eles possam ver que há um Deus em Israel, para que eles possam ver que o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus vivo. Ele manifesta a glória, Ele desce o fogo, e muitos começam a orar e começam a declarar dos seus lábios: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus,
Elias desce ao ribeiro de Quizon, está escrito aqui na palavra, e mata os profetas. Eles eram tão poderosos, né, irmãos? Tão aparelhados, tanta quantidade contra 450 contra 1. Que força é essa? Aleluias. Elias mata aqueles profetas. Aleluias. Elias cala a boca do inimigo. Elias fecha a boca do leão. Quer poder para fechar a boca do leão? Quer poder, irmãos, para calar a boca do adversário? Quer poder para desligar as hostes espirituais da maldade que tentam confundir aqueles a quem você ama? Restaura o altar. Empilha as pedras, é trabalho, é esforço. Deus está falando de esforço, não é sacrifício. É esforço, a alegria do Senhor é a nossa força. Empilha as pedras, prepara o holocausto. Aleluia. Mesmo sem ter um vestígio de água pela frente, derrame a água. Água é a palavra, água viva. Derrame a palavra. Aleluias, em volta do teu altar. Regue o teu altar com a palavra de Deus. Às vezes parece que está escasso, às vezes parece que eu vou ler a Bíblia e não entendo nada, às vezes parece que eu leio e não consigo ter o entendimento, a interpretação, a revelação, aleluia. Mas quando você colocar a primeira pedra, aleluia, 12 pedras, 12 dias, 12 pedras, 12 meses do ano, aleluia. Faz uma retrospectiva de janeiro até dezembro nós já estamos. Espírito Santo de Deus, quais foram os dias que você restaurou do altar? Porque todos os dias, irmãos, nós precisamos de restauração. Todos os dias nós precisamos de renovo. Porque o inimigo vem, irmãos, e ele vem mesmo, irmãos, com força. Ele vem, irmãos, para arrasar. Ele vem para quebrar. Ele vem para trazer sofrimento. Ele vem, aleluia, para te matar. Ele vem, irmãos, para deixar a tua alma em agonia, em angústia. Ele vem para produzir desespero. E será que o nosso foco está naquilo que o inimigo quer produzir dentro de nós? Ou será que eu estou olhando para as pedras
É necessário, irmãos. Ele nota os profetas. E ele olha para o cabeça. Engraçado, irmãos, que para Acabe, Elias dava uma ordem e ele obedecia. Ele fala assim: Acabe, sobe e come, porque eu estou vendo o ruído de uma abundante chuva. Para quem é terreno, a ordem é: sobe e come. Mas para quem é espiritual e sabe o que tem que fazer, a ordem é: sobe o Monte Carmelo, o lugar da excelência, onde o Senhor te tem por excelente. Eu não sei qual é o altar que você tem dentro do teu lar, o cantinho que você tem dentro do seu lar, porque todos nós temos um lugar, seja na cama, seja no leito, seja na cozinha, seja no trabalho, seja no banheiro, seja no volante, seja onde for. É um lugar onde você conversa com Deus. Para quem é terreno, a ordem de Deus é: sobe e come, porque eu não tenho nada contigo. Mas para quem é espiritual, a ordem é: vai ao Monte do Carmelo, dobra o teu joelho, mete a tua cabeça entre os joelhos, aleluia, porque eu te mostrarei o sinal dos céus. Acabe obedece, já se vê sem saída, né? Depois de ver o fogo descendo. Elias recebendo uma autoridade sobrenatural, uma força sobrenatural. Lembra de Davi? Também foi no Monte Carmelo, aleluias, ali na divisão, aleluias, do monte, aleluias. Davi olha para aquele gigante e ele não fraqueja, aleluias, mas ele vai e enfrenta aquele desafio, aleluias, enfrenta aquele Golias. Quem és tu? Quem és tu para zombar do povo de Deus? Quem és tu, filisteu? Tu vens com a espada e eu vou com a palavra, aleluias. Tu vens com a espada de pecador e eu vou com a palavra de santidade, aleluia, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele ora, nós vemos aqui, ele olha para o seu rosto e fala: sobe agora, e olha para a banda do mar. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. Eu recebi poder de Deus, eu restaurei o altar, eu venci uma vez, mas o Senhor vai produzir em nós um caráter forte, não é? Mas para receber um caráter forte é necessário perseverança, porque o tempo de Deus é perfeito. 7 vezes o número da perfeição de Deus. O moço vai, a banda do mar, e fala: não vejo nada. Ele volta e dá a mensagem, dá o recado ao profeta Elias, mas ele está cheio de Deus, cheio do poder de Deus, e ele sabe que o Deus que o fez vencer a primeira vez não vai deixar a mão. É o mesmo Deus que vai te fazer vencer a segunda, a terceira vez, ou quantas vezes for necessário, porque, como eu disse no começo, a sua vida não termina assim, a sua vida não vai terminar assim, a sua vida não vai acabar assim, porque a Bíblia diz que melhor não fica as coisas do que o princípio delas, aleluia. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, ele não mudou, ele é imutável e ele é fiel para completar a boa obra. Elias, diante de contemplar a glória, o fogo, a manifestação do Deus de Israel, ele poderia falar para o moço: ah, então eu me enganei. Quantas vezes nós temos um pressentimento, um sentimento? Quantas vezes nós temos, irmãos, uma direção de Deus, algo que Deus produz dentro de nós, um ruído, um barulho, uma perspectiva, uma fé, uma certeza, uma convicção daquilo que nós não estamos vendo,
vezes, porque eu sei que o tempo do meu Deus é perfeito. Aleluia. Eu sei que o tempo do meu Deus é perfeito. Aleluia. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso. Por isso nós temos que perseverar. O altar foi restaurado. O inimigo está neutralizado. E agora? Agora persevera. Não é chuva que você quer. É hipocrisia dizer que eu não quero uma vida abundante. Lógico que todos nós queremos uma vida abundante. Pensa aí, irmãos. As contas pagas. Os filhos saudáveis. O marido uma bênção. A esposa uma bênção. A casa com fartura. Vai me dizer que você não quer e Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Se Ele intentar fazer, Ele pode fazer. Aleluia. Então, para ter a abundância agora, é necessário perseverar. Torna lá 7 vezes. Aleluia. E o bom é que ele está diante de alguém que também anda com ele, anda ao lado dele, é obediente igual a ele. Aleluia. E aí ele diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Irmãos, nós somos transformados de glória em glória. Isso significa, irmãos, que a nossa transformação ela é gradual. Ela é gradativa, ela não vai acontecer completamente da noite para o dia. É dia após dia, de glória em glória, e aleluia, e aleluia. Nós somos transformados. Sucedeu que ao 7º dia, 7ª vez, aliás, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão Celso, levanta a sua mão. Imagina uma nuvem desse tamanho na borda do mar, subindo do mar. É muito pouco, né, gente? É muito pouco. Mas para quem tem fé é o suficiente. É um pequeno sinal. Aleluia. Uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Você consegue enxergar Deus nos pequenos sinais? Porque é dos pequenos sinais que a abundância virá sobre a tua vida. Aleluia. É nas pequeninas coisas. É por isso que Jesus ele fala: se for do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esse monte, se transporte de um lado para o outro, assim sucederá. Às vezes nós estamos esperando pelo grande, pelas grandezas, pelo trovejar, a chuva cai logo, molha essa terra, mas não. Deus ele quer testar a tua fé, ele precisa desenvolver em você esse caráter forte por meio da fé. Você precisa começar a crer naquilo que não vê, naquilo que ainda é pequenininho demais, naquilo que é muito improvável, naquilo que você não espera, aleluia, naquilo que você acha que não vai vir, é de lá que vai vir. Quando ele olha, quando ele recebe aquela mensagem do seu moço, e ele fala: olha, agora eu estou vendo uma pequena nuvem que está subindo do mar, do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequeníssima demais, pequenininha demais, uma pontinha daquilo que Deus pode fazer você viver. Ali Elias já se enche de coragem, ali ele já se enche de fé, e ele olha e ele fala: cabe, aparelho teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E a Bíblia diz que no momento em que Elias crê, no pequeno sinal, é no momento que ele crê. Aleluia. Deus age por fé.
Deus trabalha por fé. O céu se enegreceu com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Durante 3 anos e 6 meses, tudo estava fechado, tudo estava seco, tudo estava parado. O inimigo parecia que estava prevalecendo, parecia que estava ganhando. Às vezes nós olhamos para o lado e não vemos ninguém, só vemos nós. Elias olhou para o lado, olhou para o outro, mas só sobrou eu. Aleluia. Mas ele teve fé, igreja. Aleluia. Ele creu. Ele restaurou o altar. Se coloque em pé em nome de Jesus, amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Restaurou o altar, viu o fogo descer do céu. Viu um pequeno sinal. Aleluia. Recebeu poder, autoridade e força sobrenatural para neutralizar a atividade do maligno. Aleluia. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Essa noite, Deus, eu quero te louvar e te agradecer, a Deus. Hoje é noite de cura, noite de libertação. E eu prometi neste momento, Senhor, a autoridade desta palavra. Eu não sei o que a tua igreja tem passado, eu não sei o que os teus filhos têm passado, Senhor. Mas o Deus de Elias está aqui neste lugar. O Deus que se manifestou em fogo está aqui neste lugar. Ele está aqui em nosso meio. E se Ele quiser, Ele pode se manifestar. Sonda, Senhor, os nossos corações, Pai. Esquadrinha os nossos pensamentos, Senhor. E se o Senhor encontrar fé, se o Senhor achar fé em nossos corações, o Senhor pode agir com poder, com grande glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu prometi para a tua igreja, diante da tua palavra, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas, obreiros, homens e mulheres e crianças, Senhor, com poder e autoridade nesta geração, neste tempo. Assim como Elias, que suportou a seca, que suportou a tua ira, aleluias, mas não murmurou, aleluias. Mesmo assim teve visão espiritual, restaurou o seu altar, aleluias. Enxergou a importância de preparar um coração apto para receber a glória de Deus, preparar, aleluias, algo que glorificasse o nome do Senhor, aleluias. E os pequenos sinais começaram a aparecer, e a chuva abundante, a chuva desceu sobre aquele arraial, e grande foi a alegria, grande foi a vitória do seu povo, aleluia. Assim o Senhor deseja fazer com o teu povo, assim o Senhor deseja fazer com essa igreja, assim o Senhor deseja fazer com a tua história. Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, tomem posse de tudo que foi falado aqui nessa noite. Pai, desperta-nos, Senhor, para viver essa chuva abundante. Desperta a nossa fé para crer nos pequenos sinais que às vezes passam tão desapercebidos. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais. Nos dá o discernimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para crer nas coisas pequenas, Senhor, que o Senhor tem feito à nossa volta, nas nossas vidas e através de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço e te louvo, Pai, por esta igreja, Senhor, por este povo, Pai, e que a tua palavra nessa noite, ela se cumpra em nossas vidas, e que verdadeiramente devemos viver essa chuva abundante para a glória do teu nome. Amém.
Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa é esta palavra. Amém, irmão? Olha para o teu irmão e diga: boa é esta palavra. Boa é esta palavra. Os amados que estão nos visitando nessa noite, que Deus abençoe suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Volta para os vossos lares abençoado em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Deus é bom. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só nessa noite, mas para sempre. Todos digam amém. Está encerrado o culto e vai para o Senhor. A vitória é sua em nome de Jesus. Olha só.